de bolso, sim, pra te fazer rir. É piadas de bolso, onde o bom humor vai fluir. É piadas de bolso, não tem como resistir. Aperte o play agora e deixa a comédia invadir. Uma senhora pergunta para o médico: Doutor, o que é que eu faço para não engravidar mais? O médico abre um sorriso e diz: Fácil, bebe um copo de água. Mas antes de ou depois de? O médico abre outro sorriso e diz: Não, em vez de. Um aluno de luta livre pergunta ao seu professor: O senhor sabe o motivo da minha habilidade de lutar nunca evoluir e sempre perco as lutas? O professor então respira fundo e calmamente fala ao aluno: Você já viu a lua tocando a água quando se põe, refletindo sua enorme beleza? Sim, professor, eu já vi. Você já viu os pássaros voando em formação no sol poente e migrando para outro país? Sim, professor, já vi. Você já viu uma cachoeira na qual a água bate lá embaixo nas pedras e não remove nenhuma do seu lugar? Sim, professor, já vi sim. Então, este é o problema. Você fica vendo estas coisas e não treina. Uma garota vai no médico e logo diz: Doutor, o senhor pode me receitar uma pílula para eu poder dormir? O médico então receita uma pílula para a mulher, que pergunta: Eu posso tomar este remédio com menstruação? O médico então diz: Pode sim, senhorita, mas se eu fosse você, tomaria com água mesmo. Um senhor vai no consultório do médico que diz: O senhor pode ir até a janela e colocar a língua para fora? Ir até a janela? Mas por quê? É que eu não gosto da pessoa que mora aí em frente. O inverno estava muito rigoroso naquele ano e o frio estava intenso. Uma mulher, numa conversa rotineira, diz à sua amiga: Ai, eu tenho tido tanto frio de noite. Bobinha, faz como eu então, compra uma bolsa de água quente. Pode comprar uma ali na farmácia. A mulher então vai até a farmácia e diz: Bom dia, eu quero uma bolsa de água quente. Desculpe-me, mas com este frio que está fazendo, eu já vendi todas. Mas se a senhora tem um gatinho, também serve. Coloque-o na cama que dá certo. No outro dia, a mulher volta na farmácia toda arranhada e diz: Me dá um vidro de mercúrio para estes arranhados. Mas que lhe aconteceu, minha senhora? Ai, coloquei o gato na cama como o senhor me disse. Abrir a boca dele eu ainda consegui, mas quando fui encher de água quente, ele avançou e me arranhou toda. Um homem estava sentado no banco de um ônibus e, de vez em quando, ele dava muita gargalhada e depois abanava os ombros. Um dos passageiros, vendo aquilo, pergunta: Pode me dizer por que é que o senhor de vez em quando dá muitas gargalhadas? É que vou me lembrando de piadas que me contaram no trabalho. Mas por que é que depois de cada gargalhada o senhor abana os ombros? É que eu chego à conclusão que já as conhecia. Dentro de um ônibus, um homem que estava sentado no mesmo banco de uma senhora diz: Minha senhora, por acaso o cheiro do cigarro lhe incomoda? Sim, e incomoda bastante. Então faça o favor de mudar de banco, porque vou acender um cigarro. Joãozinho estava brigando na rua com um menino que deveria ter a metade da sua idade. Um senhor que passava por eles se aproxima e os separa, dizendo:
Você não tem vergonha, não, é? Bater num menino bem menor do que você? Seu covarde! Joãozinho então diz: o senhor queria o quê? Que eu ficasse esperando ele crescer, é? Joãozinho e Luizinho conversam na hora do recreio. Luizinho então diz: meu pai é tão alto, mas tão alto, que um dia ele levantou os braços e encostou a mão nas nuvens. Joãozinho, para não ficar para trás, diz: e quando ele encostou as mãos nas nuvens, ele sentiu algo macio, certo? Sim, exatamente. Pois era o saco do meu pai. Joãozinho chega para o seu pai e diz: pai, hoje fui expulso da escola. O quê? Pode me dizer o que fez desta vez, Joãozinho? Eu coloquei dinamite debaixo da cadeira da professora. Mas você não tem jeito mesmo, né, Joãozinho? Volta já na escola e pede desculpas para sua professora. Qual escola, pai? Um garoto chega atrasado todo sujo e suado na escola. A professora fica indignada e fala pro aluno: então isto é hora de chegar, é? E ainda por cima todo sujo e suado? Tem alguma explicação para isso? Tem sim, professora. Eu tive de levar a vaca lá de casa na baia dos touros para ele cobrir. E o seu pai não poderia ter feito isso? Ele poderia sim, mas eu acho que a vaca prefere o touro. Um garoto estava se esticando todo tentando alcançar a campainha de uma casa. Passa um policial e pergunta se ele queria ajuda. O garoto diz: sim, seu guarda. Será que dava para o senhor tocar a campainha por mim? O policial, querendo ajudar, toca a campainha e o garoto logo grita: agora corre que eles costumam jogar água na gente! Um rapaz tinha uma moto e adorava altas velocidades. Certo dia, resolveu convidar um amigo que nunca tinha andado de moto para dar uma volta. Este estava com muito medo e logo deu a desculpa que estava com frio. Não se preocupe, eu te empresto o meu casaco de couro. Olha, veste-o ao contrário e vai ver que não vai sentir frio algum, tá? Prometo que vou bem devagar, tá? Ele então conseguiu convencer o amigo a dar uma volta na motoca com ele. Sobem na moto e partem. Mas ele não resiste, dá uma acelerada para impressionar o amigo. Mas ele cai. O motociclista não percebe a queda do amigo de imediato. E quando percebe depois de um tempo, ele volta. Quando ele chegou ao local da queda, viu uma pequena multidão de curiosos. E ouviu um deles dizendo: coitado, não conseguimos salvá-lo. Ainda tentamos voltar a cabeça dele para frente, mas ele não resistiu. Um sujeito pergunta pro amigo: você sabe qual a diferença entre uma panela e um pinico? Não. Não sabe? Eu é que nunca mais vou comer na sua casa. Num hospício, um dos loucos chegou pro outro e pergunta: ei, você que se acha o senhor sabe tudo, por acaso sabe quem é que bebe mais água no mundo? O outro louco responde: não faço a mínima ideia. Quem é? É um tal de Otávio. Otávio? Onde é que viu isto? De vez em quando, passa um caminhão aqui em frente escrito água potável. Um sujeito pergunta para o outro: e a sua esposa, como ela está? Ela fugiu de casa com meu melhor amigo. Nossa! E quem foi que fugiu com ela? Sei lá. Só sei que agora é o meu melhor amigo. Na piscina do clube, 4 pais conversam. O primeiro diz: eu tenho 5 garotos, um time completo de basquete. O segundo pai então diz: pois eu tenho 6 filhos, dá para formar um time de vôlei. O terceiro diz debochando: grande coisa, com os 11 que eu tenho lá em casa, monta um time de futebol. Em seguida, um dos pais vira-se para o último, que continua quieto, sem falar nada. E você, quantos filhos tem? Filho? Nenhum. Mas mulheres? Tenho 18 e um campo de golfe oficial.
Durante uma viagem, um dos viajantes diz para o outro: Olha, Bernardo, ali embaixo é o Vale do Eco. Ah, é? Então vamos lá. Quando chegaram lá, um grita: Olá! E escuta de volta: Olá! Olá! O outro, entusiasmado, diz: Otorrinolaringologista! E ouve de volta: Otoquê? Otoquê? Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E pra gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Um sujeito chega no trabalho cheio de olheiras e com uma cara daquelas. Um colega lhe pergunta: Nossa, Ricardo, o que aconteceu? Eu não consegui dormir esta noite. Por quê? O que aconteceu? Foi uma música que me tirou o sono. E o que era? Era o canto do quarto. E depois começaram os sons no guarda-roupas. Blém, blém, blém. E o que era? Eram as calças de boca de sino. Que noite, hein? E se não bastasse, eu ouvi sons do tipo harf, 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 harf. E o que era desta vez? O corredor que estava treinando para São Silvestre. Numa festa, o anfitrião vai até um convidado e fala: Aquela senhora que está cantando ao lado do pianista é minha mãe. Como? Aquela senhora que está cantando ao lado do pianista é minha mãe. O quê? Aquela senhora que está cantando é minha mãe. Fala mais alto que tem uma velha nojenta cantando. Um sujeito estava jantando em um restaurante, mas a comida era tão ruim que ele não aguenta e fala: Garçom, eu não consigo comer esta comida de tão ruim que está. Chama o gerente, por favor. Não adianta. Ele também não vai conseguir comer. Um turista entra num restaurante na Espanha e pede o prato mais pedido daquele lugar. Depois de alguns minutos, o garçom traz um prato com 2 bolinhas grandes dentro. O turista, não sabendo o que era aquilo, perguntou: O que é isto? O garçom dá um sorriso e responde: O senhor conhece as touradas? O conheço, mas... E daí? O garçom então fala: No final, o touro é morto e suas bolas são retiradas e servimos. Oh! O turista comeu as bolas do touro e gostou muito. No outro dia, o turista voltou ao restaurante e pediu o mesmo prato, mas, desta vez, o garçom traz um prato com 2 bolinhas bem menores. Intrigado, o turista perguntou: Olha, ontem as bolinhas eram grandes e hoje são muito pequenas. Qual o motivo? O garçom dá mais uma risada e fala: Guigui, é que nem sempre o toureiro sai vencedor. Havia um sujeito que tinha uma agência para descobrir e recrutar novos talentos para a televisão. Num belo dia, a secretária anuncia o próximo candidato. Ele entra e o sujeito pergunta: O que o senhor sabe fazer de interessante? Eu sei imitar pássaros. Imitar pássaros. Olha, eu tô aqui cheio de gente para ver, e o senhor vem aqui me dizer que sabe imitar pássaros? Isto é muito comum, meu senhor. Pode ir embora. O candidato fica muito triste, dá meia volta em direção à janela e sai voando. Um homem para o carro num posto de gasolina e diz para o frentista: Enche o tanque, por favor, enquanto eu vou lá dentro tomar um café, tá? Naquele tempo, as bombas de gasolina ainda não eram automáticas.
O coitado do frentista então deixa a bomba ligada e vai atender outro cliente. Quando o homem voltou, se depara com aquela gasolina toda espalhada pelo chão, chamou o frentista e disse furioso: "Olha só toda esta gasolina esparramada pelo chão! Eu não tenho nada com isso, tá? Só vou pagar o que estiver marcado da bomba." Um homem estava fazendo xixi na piscina, o salva-vidas vê a cena, vai até o homem e diz: "Meu senhor, o senhor vai ter que ir embora daqui agora." "Mas por quê?" "Porque o senhor estava fazendo xixi na piscina." "Mas todo mundo faz xixi na piscina." "Mas o senhor é o único que fez de cima do trampolim." Duas moscas estavam em cima de um monte de bosta, e uma delas vira-se para outra e diz: "Acabei de me lembrar de uma piada. Só espero é que não seja uma piada nojenta, porque eu estou comendo, né?" Um sujeito encontra um amigo passeando com seu cão e logo diz: "Dizem por aí que o seu cão é muito inteligente. É verdade?" "Sim, sim, ele é muitíssimo inteligente. Eu digo: vem ou não vem?" E ele vem ou não vem. O meu cachorro perdigueiro é tão sensível que a 1 quilômetro de distância sabe logo que eu tô chegando. Sabe o que é isso? Sim, sim, que devia tomar um banho. Um sujeito faz sinal para o ônibus parar. Entra e percebe que o mesmo estava cheio. Ele mesmo assim entra e pergunta ao motorista: "Nossa, amigo, a Arca de Noé já tá cheia, é?" Não, faltava o burro. Mas agora que entrou, tá completa." Um sujeito tinha uma tartaruga de estimação e ela pede para ele a levar no cinema para assistir Tartarugas Ninja. O sujeito então a leva, mas como não eram permitidos animais naquele cinema, coloca a tartaruga dentro das calças para poder entrar. Para a tartaruga assistir ao filme, ele abre o zíper da calça e a tartaruga coloca a cabecinha para fora. Um casal ao lado vê a cena e ela diz, escandalizada: "Carlos, este sujeito aqui do lado colocou o Bilal de fora." E daí, cada um coloca o Bilal como quer? Mas é que ele tá dando pipoca para ele comer. Joãozinho estava fazendo xixi e uma menina estava muito espantada vendo aquilo. Até que pergunta a ele: "Que estranho, você faz xixi por um tubinho? E que é que tem de estranho nisso? Você não faz também?" "Eu não, eu faço por um buraquinho." Então acho que cada um deve fazer por onde quer. Eu tenho uma prima que faz por uma escovinha." Um sujeito compra um carro novo e vai para a estrada para o testar e pisa fundo no acelerador. Ele estava a 170 km por hora quando vê uma placa: "Reduza a 100 km." O sujeito, com medo de levar uma multa, resolve obedecer a placa e reduz a velocidade. Passado algum tempo, ele vê outra placa, que agora dizia: "Reduza a 50 km." O sujeito fica puto, pois queria testar o carro novo e não tinha como testar andando tão devagar. Passado mais alguns quilômetros, ele vê uma outra placa que dizia: "Reduza a 20 km." O sujeito fica muito puto e não via motivo nenhum para aquele limite de velocidade tão baixo, até porque naquela estrada nunca tinha ninguém. Passado mais alguns quilômetros, ele vê a placa: "Bem-vindo a Reduza." Um senhor chamado Peçanha falava para todos que ele era o homem mais famoso do mundo. Certo dia, durante uma discussão com um amigo que estava farto dessa história, Peçanha disse: "Eu sou o homem mais conhecido do mundo." "Ah, não é não." "Sou sim. Eu até conheço o presidente dos Estados Unidos." "Conhece nada, você está inventando." "Conheço sim. Quer uma prova? Vamos então aos Estados Unidos." E então os dois foram para os Estados Unidos. E na Casa Branca, o Peçanha pediu para falar com o presidente.
Quando o presidente dos Estados Unidos soube que o Peçanha o aguardava, lhe recebeu de imediato e desculpou-se pela demora. O amigo impressionado disse: "Mas você conhece mesmo o presidente dos Estados Unidos? Mas eu preciso de mais provas." O Peçanha então diz: "Eu também conheço o Papa." "Não acredito." "O Papa? Este eu duvido mesmo. Vamos para Roma então." E foram os dois para a Itália. Chegaram em Roma e o Papa estava numa varanda celebrando uma missa. O Peçanha então diz: "Olha, você fica aqui embaixo enquanto eu vou lá em cima cumprimentar o Papa, tá?" "Tá bom, Peçanha." Quando ele chega na varanda, o amigo, para testar a fama do Peçanha, pergunta a uma pessoa que estava a seu lado: "Meu senhor, olhe bem para a varanda e me diga se o senhor sabe quem é aquele que está lá em cima." Aquele ali é o Peçanha, mas aquele senhor que está de bata branca perto dele, eu não sei quem é não." Ei, você, chega mais! Se você ainda não se inscreveu, tá perdendo a chance de rir como nunca. Clica aí no botão inscrever-se e depois no sininho para ser avisado sempre que a gente postar um vídeo novo. E para a gente se sentir mais perto, comente de qual cidade ou país você está nos assistindo. Seu comentário é nosso combustível e é graças a ele que a gente continua a espalhar o bom humor por todos os cantos do planeta. Vem fazer parte da nossa família de piadas. Se empresas que desenvolvem softwares fizessem carros, teríamos que desligá-lo quando o mesmo parasse de funcionar, sair dele e esperar por alguns segundos para ligá-lo novamente. Assim como acontece nos computadores. Se o MacGyver fosse colocado por algum erro no deserto em vez do local onde deveria executar a sua missão, com apenas uma laranja e um capacete em seu poder, ele começaria a olhar para a laranja e pensar: a laranja tem suco. Então decidiria extrair o suco da laranja. Em seguida, ele pensaria: o suco da laranja tem vitaminas, e tiraria as vitaminas do suco. Logo depois, ele separaria as minas da palavra vitaminas e ficaria com elas. Depois, ele usaria as minas na areia do deserto e provocaria um terremoto. Então, tiraria terra da palavra terremoto e ficaria só com a moto. Colocaria o capacete e ia passear pelo deserto. Numa pequena cidade do interior, o padre recebe a visita de um outro padre de uma cidade vizinha. Após um longo almoço, começam então a conversar. O padre visitante então diz: "As coisas por aqui não parecem ser muito agitadas, né?" O padre anfitrião logo diz: "Você tem toda a razão, meu caro. A vida aqui é muito monótona. Rosário, vinho, rosário, vinho. Mas mesmo assim a gente vai levando, né?" Ele fica em silêncio por alguns segundos e depois grita em direção à cozinha: "Rosário, traz mais vinho pra gente!" Numa igreja, o padre rezava a missa e diz: "Como todos sabem, o nosso primeiro pai foi Adão e nossa primeira mãe foi Eva." Nisso, Joãozinho se levanta e diz: "Não é verdade não, padre." "Como não é verdade?" pergunta o padre enfurecido. "O meu pai disse que nós descendemos do macaco." "Olha, meu filho, os problemas da sua família não me interessam." Numa segunda-feira, no hospício, um louco estava muito triste quando aparece um outro amigo louco e pergunta: "O que foi que aconteceu?" "Eu avisei pro Pedro que as pessoas aqui deste hospício são tradicionalistas e religiosas." "É verdade, eu já tô aqui há mais de 20 anos e sei disso. Mas o que isso tem a ver com o Pedro?" "É que ele ontem pulou de paraquedas e acabou morrendo." "Nossa, o paraquedas não abriu?" "Exatamente.
Apesar dele estar aqui há pouco tempo, ele já devia saber que nada abre nos domingos. Uma garota chega para a mãe e fala: Mãe, me ajuda, por favor. O meu marido tá completamente louco. O que foi que aconteceu, filhinha? Ele tem 50 gatos no nosso apartamento. E o pior, todas as janelas estão sempre fechadas. Então por que é que não abre as janelas do apartamento? Não posso, né, mãe? Se eu abrir, os meus 100 pombos podem fugir. No estádio de futebol, um sujeito fala: um campo, 50 mil pessoas, 22 jogadores, um árbitro, 2 juízes de linha. Um campo, 50 mil pessoas, 22 jogadores, um árbitro, 2 juízes de linha. Um campo, 50 mil pessoas, 22 jogadores, um árbitro, 2 juízes de linha. Chateado com a lenga-lenga, um amigo que estava com ele fala: Para já com isso, né? Sempre a repetir a mesma coisa. Posso saber por quê? Um campo, 50 mil pessoas, 22 jogadores, um árbitro, 2 juízes de linha. E o maldito pombo foi cagar justo na minha cabeça. Chapeuzinho Vermelho estava andando pela floresta para levar seus docinhos para sua vovozinha quando vê uma moita se mexendo. Sem conseguir conter a sua curiosidade, ela olha atrás da moita e dá de cara com o lobo mau. Bom dia, seu lobo! Nossa, que olhos grandes você tem! São para te ver melhor, Chapeuzinho. E ela continua sua caminhada até a casa da sua avó. Pouco tempo depois, ela vê outra moita se mexendo e corre para dar uma espiada, e novamente encontra o lobo mau. Olá, seu lobo! Nossa, que nariz grande você tem! São para sentir melhor o seu perfume, Chapeuzinho. E ela continua a sua caminhada. Alguns minutos depois, ela vê outra moita se mexendo, vai ver o que era e outra vez dá de cara com o lobo. Uau, você de novo, lobo! Mas que orelhas grandes você tem! São para te ouvir melhor, Chapeuzinho. E ela continua na sua caminhada. 100 metros depois, ela vê outra moita se mexendo. E adivinha quem estava lá? O próprio! Olá, seu lobo! Mas que saco grande você tem! São para te aturar, criatura. Faz meia hora que eu estou querendo dar uma cagada e você não deixa. Era tarde da noite e um casal dormia e o filho deles começou a chorar muito, até que a esposa diz: Fernando, me ajuda a fazer este bebê ficar quieto, né? Ele é tanto meu como o teu. Fernando se vira para o outro lado da cama e com sono diz: Cala a sua metade e deixa a minha chorando. Um casal de namorados resolveu se casar. Ela tinha um bafo terrível e ele tinha um chulé insuportável. Depois do casamento, dormem e no outro dia pela manhã, ainda na cama, se aproximam um do outro. E ela, encostando a boca o mais perto que podia do nariz dele, disse: Querido, tenho uma coisa para te falar. Ele, sentindo o bafo fétido da esposa, não perde tempo e diz: Já sei! Chupou meus pés durante a noite. Pensamentos da vida. Evite uma vida sedentária, beba muita água. A modéstia é uma das minhas inúmeras virtudes. Quer um choquito? Então põe o dedo na tomadita. A primeira impressão é a que fica, mas só se o toner for bom. A esperança e a sogra são sempre as últimas que morrem. Um chato nunca perde seu tempo, perde dos outros. Há muitas coisas mais importantes que o dinheiro, mas são muito caras. Mais vale um cabelo na cabeça que 2 no pente. Se um desconhecido lhe oferecer flores, cuidado, ele pode ser gay.
Tudo na vida é passageiro, exceto o cobrador e o motorista. Uma senhora entra no mercadinho da cidade e vai logo pedindo: "Uma ratoeira, por favor, mas depressa, tá? Tenho de pegar o trem." O balconista, muito calmo, diz: "Olha, tão grande assim eu não tenho, não." Um estudante passava em frente de uma loja e resolveu comprar um par de luvas para sua namorada. Pediu para a balconista para embrulhar as luvas e foi pagar, deixando o pacote ao lado de outro igual, só que neste último havia um par de calcinhas. No fim, o pacote foi trocado e o estudante enviou-o junto com uma carta à namorada que dizia: "Oi, meu amor, sei que hoje não é o seu aniversário, mas passei em frente de uma loja e resolvi comprar este presente, mesmo sabendo que você não costuma usar, mas estas eram muito bonitas e não aguentei. Não sei se são do seu tamanho, nem se gosta da cor, mas a balconista experimentou na minha frente e eu gostei muito. Ficaram larguinhas, na frente e dos lados, mas assim as mãos entram com maior facilidade, além de deixar os dedos mais livres para se movimentarem, fazendo também com que fique mais fácil tirá-las. A balconista disse para colocar um talquinho quando atirar, para evitar o mau cheiro, sabe? Meu amor, gostaria muito que usasse este presente, pois elas cobrirão o que te pedirei algum dia. Um grande beijo aonde vai usá-la."